Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Daniele Gonçalves, eu sou assistente social, professora de História e fundadora do Movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo. O Movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo, ele nasce no município de São Gonçalo, na região de Monjolos, devido à Fazenda Engenho Novo localizada nesse local. O movimento Ocupa, ele surge no ano de 2018 devido a uma inquietação em relação ao movimento negro, movimento social, em relação àquele patrimônio material e imaterial, porque nós, do movimento negro, reconhecemos aquele espaço como um espaço de memória, como um espaço preto, aonde se faz necessário que as nossas histórias elas sejam contadas. Falar sobre o movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo é falar sobre a musealização em relação ao espaço da fazenda, é falar também sobre a Lei 10.639 do ano de 2003 e falar sobre a Lei 11.645 do ano de 2008. O movimento Ocupa, ele tem uma parte cultural e uma parte relacionada à pesquisa. Em relação à parte de pesquisa, ela se funde com a parte cultural através das nossas encenações teatrais, através do museu vivo que realizamos dentro daquele espaço, em nossas atividades culturais. É dar vida, dar vez e dar voz através das escrevivências da população que viveu naquele espaço, que infelizmente não puderam contar suas histórias. Falar sobre o movimento Ocupa Fazenda Engenho Novo é falar sobre um samba que toda vez que pensamos em relação ao movimento, ele nos vem à mente, que é um samba da Mangueira de 1988, que fala sobre livre do açoite da senzala, preso da miséria da favela. O movimento Ocupa fala sobre o movimento social, fala sobre a influência em relação àquele povo escravizado que viveu naquele local. Falar sobre o movimento Ocupa é falar sobre uma construção social e cultural com base da população do município de São Gonçalo. Eu gostaria de passar para a Dayana, que estará continuando a falar. A Dayana, ela coordena o movimento Ocupa atualmente junto comigo. Boa tarde a todos. Me chamo Dayana Santiago, sou coordenadora do Movimento Ocupa junto com a Daniele Gonçalves, Fontoura. Sou professora de História e mestre em Relações Étnico-Raciais. Bom, vou contar um pouco sobre como foi o início, né, em 2019, da nossa missão, daquilo que a gente encara como missão, que é, como a Dani falou, expor, né, a história dos invisibilizados do espaço da Fazenda Engenho Novo, que são os escravizados, foram os escravizados e os libertos, que não têm um protagonismo, né, na história da Fazenda. Então, em 2019, quando a Daniele me convida a fazer parte do Movimento Ocupa, que já era um movimento cultural, a Dani promovia, né, junto com o Movimento Negro, cafés na Fazenda. Eu pensei que eu poderia trazer braços para dentro do movimento e convidei o Vitor Santos, que vai falar daqui a pouquinho, a Naila, né, e posteriormente a Juliana Bernardo, para fazerem a pesquisa histórica e atuarem também no território. A partir desse momento, né, eles aceitaram essa missão, que é uma missão difícil, né? E a gente pensou, por sermos professores de história, em criar um concurso cultural que colocasse a juventude negra periférica de São Gonçalo, que levasse esses estudantes a conhecer a história da Fazenda Engenho Novo pela perspectiva do movimento Ocupa, que a gente considera ser uma desinência do movimento negro dentro do município de São Gonçalo, através da figura da Daniele. Então, nós nos reunimos, né, num espaço social que tem influência da Negro, que é um movimento que nos apoia, e a partir dali a gente pensou numa ocupação das escolas, né, através de um concurso cultural onde a gente premiaria os adolescentes que
investigassem, pesquisassem e pudessem criar, né, as suas histórias, tendo como base a Lei 10.639 do ensino de história afro-brasileira. Né? E a partir desse momento, a gente identificou nas leis de incentivo à cultura a possibilidade de mobilizar o movimento. Né? E nesse momento a gente começou a fazer as pesquisas históricas do coletivo, juntamente às ações culturais. Em relação à pesquisa histórica do coletivo, eu vou passar a palavra agora para o Vitor Santos, né, que é o coordenador de pesquisa do movimento, e ele vai poder falar um pouquinho mais sobre a importância da pesquisa histórica nessa gestão que a gente faz da história da memória negra na Fazenda Engenho Novo, na cidade de São Gonçalo. Vitor? Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Santos, eu sou historiador e faço parte do coletivo desde 2019. Como a Dayana falou, eu coordeno essa parte de pesquisa, né, que é importante também, mas ela não se realiza isolada, né? Então, o movimento ele tem essa base cultural e estou desde 2019, a convite da Dayana e da Daniele também, nessa empreitada aí, até pensando no título, né, do resumo do trabalho, que é da fazenda para as escolas, mas também da fazenda para a universidade também, né? Então, pensar nessa pesquisa, né, acadêmica, científica, pensar que a fazenda ela tem que estar mais acessível não só para a população das escolas, população geral do município de São Gonçalo, e também dentro das universidades, dentro do ambiente acadêmico, um ambiente que foi pensado, estruturado até hoje, se apresenta como um ambiente que não foi feito para as classes mais pobres, né? A classe predominante também da população negra. Então é importante que a gente pense na fazenda e nas suas personagens, né? Nessa população como inserida também nesse espaço, né? E detentora do discurso, né? Que a gente possa contar nossas próprias histórias nas escolas, em diversos espaços, e também na academia, que é esse ambiente que muitas vezes é hostil para a população negra. Então, essa pesquisa ela serve para isso também, para fazer essa integração desse conhecimento, não pensando num conhecimento superior ao outro, mas trocar saberes, né, o conhecimento popular com conhecimento científico também, pensando sempre nessa possibilidade de acrescentar e divulgar essas histórias que não foram contadas, né, que esse é um dos objetivos do movimento. Então, a pesquisa em arquivos, em jornais, em periódicos da época, em livros de registros da freguesia de São Gonçalo, da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Cordeiros também, que é onde a fazenda se localizou. Então, esse é um importante investimento para que a gente possa conhecer as histórias, né, que não foram contadas de Emiliana, de outras famílias, né, que foram escravizadas, e a gente não sabe disso, né? Então, a fazenda ela é conhecida mais por ter pertencido ao Barão de São Gonçalo, e o que o movimento tenta fazer é trazer mais histórias da população negra, né, escravizada e de seus descendentes, né? Então, a pesquisa acadêmica ela faz parte desse investimento que a gente tenta estar caminhando, né, para poder trazer à tona, né, essas histórias e principalmente formar uma nova geração, né, de pessoas com essa consciência antirracial. Então, tem essa troca, né, desse conhecimento popular e da academia, e é importante que a gente possa divulgar cada vez mais nas escolas e formar crianças, né, adultos com essa consciência. Então, vou passar para quem teve, né, esse contato mais direto com as escolas, né, essa vivência que a gente está tentando cada vez mais estimular. Eu vou passar para a seguir vão falar Naila e Juliana, que tiveram esse contato com as escolas, né?
Boa tarde, meu nome é Naila Martins, sou professora de História e pesquisadora no movimento Ocupa Fazendo Engenho Novo. Eu faço parte do movimento desde 2019, né? Atuo em pesquisa e também fui fazer essas visitas nas escolas. A partir do ano de 2021, nós tivemos a oportunidade de estar visitando escolas da prefeitura. Nós fizemos ações na escola Célia Pereira da Rosa e na escola Daci Ribeiro, são escolas municipais. Nós visitamos turmas do 6º ao 9º ano para divulgar o nosso projeto A História que Não Vivi. Qual era o objetivo dessas visitas? Nós sempre visitávamos em duplas ou trio, né, de professores do Movimento Ocupa, para conversar com os alunos e divulgar com eles a existência, né, de um patrimônio histórico-cultural na cidade deles, chamado Fazenda Engenho Novo, que era uma antiga fazenda escravista. Então, nós falávamos que ficava no bairro de Monjolos, que era importante para a cultura da cidade, para a história da população negra, para a história geral de São Gonçalo, e se eles conheciam esse local. A maioria deles não conhecia, os poucos que conheciam não sabiam muito sobre a história do local. Quando nós falávamos sobre o dono da fazenda, que era o Barão de São Gonçalo, alguns já tinham ouvido falar sobre eles, mas não conheciam mais nenhum outro personagem importante ali da história dessa fazenda ou da região. Então, nós contávamos, né, sobre alguns fatos curiosos, de curiosidade sobre a fazenda, nomes de rua ali próximo, como falar da questão da Quinta Dom Ricardo, que tem a ver com o Belarmino Ricardo Siqueira, que é o dono da fazenda, mas, principalmente, nós queríamos apresentar para eles a história de personagens que não eram lembrados quando contava a história da cidade e da fazenda, que era justamente quem fazia a fazenda funcionar, que eram os escravizados que ali trabalhavam, e seus descendentes, ex-escravos, sitiantes, que permanecem ali até hoje. Então, nós estimulamos os alunos a pesquisarem, né? Chegarem em casa, pesquisarem sobre essa fazenda, questionarem seus avós, seus vizinhos, seus conhecidos, para poderem ter informações sobre uma história que eles não viveram, que é a história da Fazenda Engenho Novo, seus escravizados e as pessoas que ali viveram. E a partir desse conhecimento que eles adquiriram com os seus conhecidos, com pesquisas na internet e um interesse em pesquisar a história local que foi estimulado por nós nessas visitas, eles deveriam reunir essas informações e levarem aos seus professores, né, de português e redação, e produzirem redações contando a história que eles não viveram sobre a fazenda. E assim, nós explicamos a eles que as melhores redações seriam premiadas com uma visita guiada justamente à Fazenda Engenho Novo, para conhecer esse território que nós indicamos que era tão importante culturalmente e historicamente, mas que, infelizmente, no momento está em ruínas. Então, essa experiência foi muito rica. Os alunos produziram textos bem interessantes, contando sobre o futuro que eles desejavam para a fazenda, ou aquelas histórias que eles aprenderam a partir dessa pesquisa, e adoraram a visita guiada para conhecer esse patrimônio que nós tanto citamos em sala de aula, e poder, assim, se aproximar sobre a história local. Agora, a Juliana vai contar um pouco mais sobre essa experiência. Bom dia, eu sou Juliana de Santos Duarte Bernardo, professora de História, e vou dar continuidade ao que já foi colocado pela professora Naila. Nós planejamos essa ação, eu estou no grupo desde 2020, e essa ação de levar às escolas o conhecimento sobre a Fazenda Engenho Novo e a história de São Gonçalo, naturalmente. E a gente fez um trabalho de uma ação de divulgar, de incentivar esse conhecimento aos alunos das escolas, conforme a professora Naila disse, Maria Célia Pereira da Rosa, Célia Pereira da Rosa e Escola Municipal Daci Ribeiro, ambas escolas municipais. Levamos até eles essa proposta da redação, do conhecimento, e também no concurso cultural a gente oferecemos prêmios para esses alunos. Voltamos a essas escolas para fazer a divulgação, levamos folders, levamos banner, para que eles se aproximassem mais do assunto, conhecessem melhor a história dos escravizados, que São Gonçalo tem uma história muito interessante, uma história muito firme em relação a isso, e que nunca foi comentado. Um projeto antirracista que nunca é comentado, porque não interessa comentar a respeito
desse período negro da história, desse período difícil dos escravizados. E a Fazenda Engenho Novo é um lugar específico dentro de São Gonçalo para se falar disso, que teve muitos escravizados, teve muito progresso para essa fazenda nos braços e pelo trabalho dos escravizados. Fizemos a seleção das redações que nós solicitamos que os alunos fizessem dentro desse tema, do que eles conheciam, do que eles ouviram falar, fizessem pesquisas sobre a fazenda, sobre o entorno, para que se fizesse trabalho de conhecimento a essas crianças, adolescentes, para que isso fosse reverberando, como está até hoje, dentro da temática do patrimônio histórico e da temática antirracista. O concurso cultural foi um sucesso, nós fizemos a seleção e premiamos a todos esses jovens que participaram, transportamos até o local, demos o suporte para que chegassem até o espaço da fazenda e hoje pretendemos novamente fazer um trabalho como esse, que foi um sucesso e que divulga sempre a ideia de conhecimento da história negra, da história do escravizado dentro do país e dentro, especialmente, do nosso estado e do município. Obrigada. Segue, então, o nosso colega Lucas para falar a respeito das leis que abrangem esse assunto. Obrigada. Segue, Lucas. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Lucas Lobo, sou professor de História e historiador, faço parte do movimento Ocupa desde 2022. E como já dito anteriormente, a nossa atuação educacional ela é baseada pela Lei 10.639, que depois foi alterada pela 11.645 de 2008, e que versam essas duas leis sobre a obrigatoriedade do ensino de história da África e sobre a história afro-brasileira no ensino básico e a importância desses povos na construção do país. Então, nesse sentido, quando nós tratamos sobre o patrimônio material e imaterial da Fazenda Engenho Novo, o nosso objetivo é justamente valorizar a história da população negra que viveu e que vive naquele lugar, mas valorizar, sobretudo, a resistência desse povo, a cultura, a tradição oral também, que foi mantida e preservada pela comunidade local. E quando nós levamos isso para as salas de aula, para a educação básica, para a juventude, principalmente, o nosso objetivo também é recontar, por uma perspectiva antirracista, uma história que foi apagada pela história oficial. Normalmente, a história oficial ela retrata os grandes personagens, o Belarmino, o Barão de São Gonçalo, e nós tentamos, então, reverter, subverter essa história para dar protagonismo, como aponta as leis, para a população negra local. E levar isso para a juventude é também reconectar a juventude local com a sua própria história, com a história dos seus ancestrais, e fazer com que eles possam valorizar isso e reconhecer a função e a sua história, o seu protagonismo, se verem também como sujeitos ali naquele local. E exatamente por isso que esse ano nós vamos fazer novamente uma segunda edição desse concurso que a Naila e a Juliana apresentaram, A História que Não Vivi, e que nós iremos também novamente propor ali um concurso de redação, dessa vez nas escolas estaduais com estudantes do ensino médio, e que também faremos ali uma atividade com uma visita guiada na Fazenda Engenho Novo, apresentando ali a história local, com os resultados das pesquisas coordenadas aí pelo Vitor, pela Daniela e pela Daiane, e faremos também uma premiação com as melhores redações. Esperamos, é claro, que seja também um concurso muito rico para a região.